Era uma noite de lua cheia quando Mark decidiu dormir no sofá da sala. Ele se sentia cansado depois de um longo dia de trabalho e não queria se dar ao trabalho de subir as escadas até seu quarto. O sofá era confortável, e a luz da lua entrava pela janela, criando uma atmosfera tranquila e pacífica. Mark adormeceu rapidamente e começou a sonhar. Mas seus sonhos logo se transformaram em pesadelos quando ele acordou no meio da noite, sentindo que algo estava errado. A sala estava escura, com apenas a luz da lua iluminando o ambiente. Mark tentou se levantar, mas percebeu que algo o prendia ao sofá. Ele olhou para baixo e viu que suas pernas estavam presas em raízes grossas e escuras que saíam do chão. Ele tentou se soltar, mas as raízes estavam cada vez mais apertadas ao redor de suas pernas, subindo lentamente pelo seu corpo. De repente, Mark ouviu um som horrível vindo do jardim. Era um som agudo e arrepiante, como um gemido de dor. Ele tentou gritar, mas algo calou instantaneamente, cobrindo sua boca com um cheiro forte e nauseante. As raízes continuaram a subir pelo corpo de Mark, envolvendo-o completamente. Ele podia sentir sua respiração ficando cada vez mais difícil e sua mente começando a se apagar. Ele sabia que estava morrendo, e que seu corpo seria absorvido pelas raízes, assim como aconteceu com outras vítimas que aterrorizavam a pequena cidade. No dia seguinte, a polícia encontrou o corpo de Mark, enraizado no sofá da sala. Ele estava pálido e sem vida, com raízes grossas saindo de seu corpo. Ninguém nunca descobriu o que realmente aconteceu com ele, mas algumas pessoas dizem que a casa é assombrada por uma entidade maligna que espera por suas vítimas em noites de lua cheia. Anos depois, uma família comprou a casa e se mudou para lá. Eles não sabiam nada sobre a história sombria da casa, mas logo começaram a perceber que algo estava errado. Coisas estranhas aconteciam à noite, quando a lua estava cheia e brilhante no céu. Sons de gemidos e sussurros ecoavam pelos corredores, e as portas se abriam e fechavam sozinhas. A esposa da família começou a ter pesadelos assustadores, nos quais era perseguida por uma figura sombria e sinistra. Ela acordava todas as noites, suando frio e tremendo de medo. Seu marido tentava acalmá-la, mas não podia ignorar o fato de que algo maligno estava assombrando a casa. Um dia, o filho da família encontrou uma velha caixa de madeira no sótão da casa. Ele abriu a caixa e encontrou um livro antigo e empoeirado. O livro era escrito. Ao abrir o livro, o filho descobriu que era um antigo diário pertencente a um homem que costumava morar naquela casa. O diário continha muitas histórias assustadoras sobre a casa e os terrores que lá residiam. O homem que escreveu o diário acreditava que a casa era amaldiçoada por causa de uma antiga maldição que foi colocada sobre ela. De acordo com o diário, a casa foi construída em um antigo cemitério indígena, e os espíritos que ali habitavam estavam furiosos com os invasores brancos que construíram a casa em cima de seus túmulos sagrados. Desde então, coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Sons de passos foram ouvidos no meio da noite, portas se abriam e fechavam sozinhas e objetos desapareciam sem explicação. O filho da família ficou tão assustado com o que leu que decidiu contar a seus pais sobre o livro. Eles não acreditaram nele e pensaram que ele estava apenas sendo uma criança assustada. Mas, à medida que as noites passavam, coisas estranhas começaram a acontecer na casa. O sofá onde o homem havia dormido naquela noite de lua cheia começou a se mover sozinho, e os membros da família começaram a ouvir vozes estranhas no meio da noite. Uma noite, a filha da família acordou com a sensação de que algo estava sentado na beira da cama dela. Ela acendeu a luz e viu uma figura sombria em pé ao lado da cama dela. A figura olhou para ela com olhos vazios e sem vida antes de desaparecer no ar. A partir daquele momento, a família começou a experimentar uma série de eventos terríveis que pareciam estar ligados à maldição indígena. Eles tentaram sair da casa, mas descobriram que a maldição era muito forte para ser deixada para trás. Finalmente, eles foram forçados a convocar um exorcista para limpar a casa e libertá-los do poder dos espíritos malignos. Embora a família tenha conseguido se livrar da maldição, eles nunca esqueceram os terrores que experimentaram naquela casa. Eles se mudaram para um lugar mais seguro e nunca mais falaram sobre a maldição. Mas, mesmo hoje em dia, muitas pessoas ainda acreditam que a casa está amaldiçoada e evitam passar por ela à noite. Especialmente em noites de lua cheia.